Mi 11 Ultra tem design vazado em imagens. Xiaomi e Motorola demonstram carregamento à distância. Novo vazamento do iPhone 13 indica câmera com formato familiar. HBO Max chegando ao Brasil, enquanto rivais de streaming sofrerão baixas. Linha Moto E ganha novos modelos no mercado nacional. Imagem inédita de Marte é divulgada. Tudo isso e muito mais você confere agora no Plantão TC. Vamos falar de Xiaomi, mas ainda não sobre o Mi 11 Ultra. A fabricante chinesa exibiu uma nova tecnologia sem fio que carrega celulares a metros de distância. Ela ganhou o nome de Mi Air Charge Technology e tem a intenção de eliminar os cabos e as limitações atuais do carregamento wireless. Para funcionar, basta colocar uma base em uma sala ou escritório, por exemplo. Ela transforma ondas eletromagnéticas em eletricidade, que consegue fazer a tarefa até mesmo enquanto o celular estiver no bolso. Mas há uma limitação, a potência. Por exemplo, o recurso somente funciona em um máximo de 5 watts. Mas não é só isso. Para não ficar atrás, a Motorola também demonstrou uma tecnologia de carregamento sem fio à distância. Em um vídeo, a marca da Lenovo fez 2 unidades do Motorola Edge carregarem em um espaço de até 100 centímetros da base. A companhia deu o nome do recurso de One Hyper, assim como o seu intermediário de 2019. Se continuar nesse ritmo, esta será mais uma tecnologia que motivará a ausência de adaptadores de tomada nas caixas para o futuro. Os vazamentos sobre os próximos celulares da Apple continuam. O detalhe da vez tem a ver com o módulo de câmeras do iPhone 13. Uma renderização mostrou mais sobre o visual do aparelho e deu indício de que o design dos seus sensores traseiros está um tanto quanto familiar. Caso os rumores estejam certos, o smartphone terá um vidro que virá sobre as lentes, tirando o visual saltado delas. A aparência lembraria o Pixel 5, já que o dispositivo do Google também tem as câmeras sob uma cobertura. Quer mais? Outra especulação, desta vez vinda de uma famosa fonte, indica que o próximo celular da maçã terá uma traseira texturizada um pouco mais aderente. Isso significa que você ficará mais confortável de pegar o aparelho, sem tanta preocupação se ele vai escorregar da sua mão. O especialista ainda confirmou a taxa de atualização de 120 Hz e o modo Always On Display. Se você esperava pela chegada do HBO Max ao Brasil, agora já poderá ter uma base de quando terá o serviço disponível no país. A empresa responsável confirmou que o streaming vai desembarcar em solo tupiniquim no final de junho deste ano. Ainda não sabemos o preço, mas o certo é que o atual HBO Go será descontinuado e seus assinantes vão ser migrados automaticamente. A plataforma abriga produções da própria HBO, da DC e da Warner Bros. Enquanto isso, as rivais Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay vão sofrer importantes baixas nos próximos meses. E o motivo? O lançamento do Star Plus no Brasil. A novidade da Disney é esperada para julho e vai concentrar filmes e séries de estúdios que tinham negociado suas produções com esses serviços concorrentes. As perdas incluem títulos como Glee, Lost, Prison Break e Revenge. O mercado de streaming ficará ainda mais acirrado no Brasil ao longo deste ano. Olha a Motorola aí de novo. A marca apresentou o novo Moto E7 Power no Brasil. Ele chega com chip MediaTek Helio G25 e configurações de memória mais modestas para atender ao mercado de celulares de entrada. O destaque fica por conta da bateria, que terá capacidade de 5.000 mAh, com a promessa de até 2 dias longe da tomada. O preço sugerido dele no país é de R$ 1.100. A novidade veio menos de uma semana após o lançamento sem alarde do Moto E6i. Este se destaca por contar com um processador Unisoc e ter sistema Android 10 Go Edition, aquele que é otimizado para configurações mais básicas. Ele também chegou pelos mesmos R$ 1.100 cobrados no E7 Power. O portfólio da Motorola no Brasil agora está ainda maior no segmento de entrada. Não é de hoje que Marte virou uma obsessão por parte dos astrônomos. E, nos últimos dias, mais novidades foram divulgadas sobre o planeta vermelho. Uma delas foi a foto inédita feita por uma sonda dos Emirados Árabes Unidos, que mostra novidades da exploração marciana iniciada no ano passado. Um dos destaques vistos na imagem é o vulcão Olympus Mons, considerado o maior do sistema solar. Enquanto isso, o rover Perseverance da NASA realizou seu pouso em Marte.
após 7 meses de viagem. A máquina agora terá como tarefa estudar o solo do local, em busca de evidências de formas de vida no passado. Esta é mais uma iniciativa com o objetivo de conhecer melhor o planeta e viabilizar outras missões no futuro. Finalmente chegou a hora de a gente falar sobre o principal assunto da semana. O Mi 11 Ultra teve novas imagens divulgadas na internet para reforçar o design do futuro top de linha da Xiaomi. O aparelho surgiu com um módulo de câmeras extremamente saltado, além de confirmar a presença de um sensor periscópio para imagens com zoom. E tem muito mais. Uma nova renderização confirmou a presença de um display pequeno acoplado no módulo de câmeras. A telinha serviria para o usuário conseguir tirar selfies com as câmeras traseiras, mas, até o momento, a chinesa não confirmou a veracidade do material. Se você acha que essa é uma novidade no mercado de smartphones, está enganado. O recurso já havia sido explorado no Meizu Pro 7 e, segundo especialistas da área, deve se tornar uma tendência em mais aparelhos. Isso porque, além do próximo flagship da Xiaomi, o Huawei também chegou a patentear um design de dispositivo com painel secundário na traseira. Este pode ser um novo formato para tentar acabar com os entalhes na parte frontal, sem precisar de mecanismo retrátil ou giratório. Estamos chegando ao final, mas antes queremos a sua participação. Você acredita que a tela secundária do futuro Mi 11 Ultra vai virar tendência entre os celulares do futuro? O que espera da tecnologia de carregamento à distância e do próximo iPhone? Acha que as missões para Marte terão sucesso nos objetivos? E qual é a sua avaliação sobre os novos celulares da Motorola e as movimentações do mercado de streaming no Brasil? Deixe seu comentário no espaço aí abaixo. Lembrando que esta edição do Plantão TC também pode ser vista em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.